Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, dentro das narrativas da Bíblia, que essa história não passa de uma ficção e que o autor do livro de Mateus apenas inventou essa história, tentando trazer mensagens escritas por autores do Antigo Testamento que se retratava de Jesus. Mas eu vou provar para você, dentro da própria Bíblia, dentro do Antigo Testamento, do livro de Salmos, que não tem nada a ver com Jesus. Somente o escritor do livro de Mateus, que tenta trazer que Jesus é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Então aguarde depois da nossa vinheta, que eu vou refutar, eu vou mostrar mais uma mentira da sua Bíblia. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, a passagem de Mateus capítulo 27, ela contém traços que o escritor, ele se deleitou, ele bebeu da fonte do Antigo Testamento quando estava escrevendo o teu livro, a autoria. Ele estava ali, com certeza, lendo passagens do Antigo Testamento, ele tinha o conhecimento. E para tentar encaixar um personagem ali dentro, ele fez adaptações e tentou colocar na boca do personagem, Jesus, como se fosse um cumprimento de uma profecia. E eu vou ler para vocês aqui em Mateus capítulo 27 e vamos refutar hoje a sua Bíblia. Infelizmente, mas é assim, nós temos o compromisso com a verdade. Não dizem que a verdade vos libertará? É, realmente. De tanto estudar este livro, Bíblia, realmente a verdade me libertou. Libertou dela, da escravidão. Me libertou da crença religiosa num livro que, se você realmente for trazer as passagens obscura, grotesca, esse Deus aqui retratado neste livro é um Deus maléfico. Exatamente. Mas voltando ao assunto aqui onde eu grifei aqui em vermelho, diz o seguinte: na narrativa que Jesus estava sendo levado ali para o Gólgota para ser crucificado, ok? E havendo-o crucificado, versículo 35, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Vamos lá. Primeiro, esse autor, Mateus aqui, que na verdade eram anônimos, não foi um tal Mateus que escreveu este evangelho, ele está fazendo alusão a Salmo 22, mas temos alguns problemas. Salmos, se foi escrito por Davi, não é profecia. Não existe profecia dentro do livro de Salmos. E aqui está dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Davi não era profeta. Davi, segundo a narrativa, não estou falando que é a verdade, não estou falando que Davi existiu, estou falando de quando um autor dá vida a um personagem. Quem escreve a vida de Davi, ele dá vida ao personagem Davi. Só que Davi em nenhum momento foi profeta. Porque se ele fosse profeta, para que ele precisaria de um profeta? E tinha um profeta que andava com Davi. Se ele fosse profeta, ele não precisaria de um profeta. Ok? Ele teria o acesso direto ao próprio Deus. Então ele faz aqui uma analogia, dizendo que este versículo, neste dia, que na crucificação de Jesus, quando repartir as vestes de Jesus, isso estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta. Mas em nenhuma passagem do Antigo Testamento nós temos escrito assim que um dia iriam repartir as vestes de alguém, né, e que isso ia se cumprir. Isso escrito como profecia. Repartiram entre si as minhas vestes.
e sobre a minha túnica lançaram sorte, fizeram sorte da túnica ali. Só que vamos ver a única mensagem que temos em todo o Antigo Testamento que está escrito esta passagem. Vamos ver? Salmos capítulo 22. Só que eu vou ler o contexto para você, coisa que o teu pastor, o teu líder religioso não faz dentro da igreja. Ele simplesmente vai diretamente para o versículo isolado. Vamos ver aqui realmente a quem se retrata esses salmos. É sobre Jesus? Tem certeza? Vamos lá. E detalhe ainda, o autor do livro de Mateus, que é o único que traz essa passagem, porque Lucas e Marcos e João não traz essa passagem, ele ainda extrai do texto algumas falas tipo, Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22 é o que está dizendo. Tem alguma coisa a ver com Jesus? Ou é o salmista, o autor ali, escrevendo um verso, dizendo, por que você me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Se for Jesus aqui, então Jesus, que alguns crentes dizem que é o próprio Deus, ele não estava escutando a si mesmo? Complicado aí para você que é cristão defender que Jesus era Deus, né? Ele clama de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Deixa eu perguntar para vocês. Jesus clamava de dia e de noite e não tinha sossego? Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Ó para vocês verem. Em ti confiaram nossos pais. Quando o autor está escrevendo esses salmos aqui, é antes ou depois de Jesus? Se ele está colocando em ti confiaram nossos pais, o autor de salmos, então não é Jesus. Ele está retratando sobre a vida dele. Ele está pedindo, por que me desamparaste? Por que alongas o auxílio das minhas palavras e do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia. É Jesus que está escrevendo aqui esses salmos lá no Antigo Testamento? Porém, tu és santo. É Jesus falando aqui. Em ti confiaram nossos pais. O autor dos salmos está escrevendo. Confiaram nossos pais. É Jesus que está falando isso aqui? E tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Olha só, se for Jesus dentro desse contexto, e aí, pastor, você que está assistindo esse vídeo, manda para o seu pastor. Se é Jesus dentro do seu contexto, você não pode ficar tirando Jesus, colocando Jesus dentro do contexto, dentro desse texto. É Jesus do versículo 1 até o versículo que Mateus descreve que se cumpriu em Jesus. Se é Jesus dentro desse texto, dentro deste contexto, então o versículo 6 chama Jesus de verme. Mas eu sou verme. Jesus é verme? E não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Peraí, Jesus foi desprezado do povo? Ou a multidão acompanhava Jesus? A multidão o seguia? A multidão, onde Jesus estava, ele não tinha sossego porque a multidão o acompanhava, segundo a narrativa do mito. Então, se é Jesus que cumpre essa profecia, ele é verme? Mas eu sou verme. E agora, como que você vai refutar este vídeo meu? Como que você vai dizer que não é Jesus? Ou você vai fazer heresia, como vocês mesmos dizem, texto fora do contexto é pretexto para heresia? Então, você vai tirar esse versículo e falar, não é de Jesus? Você vai estar tirando fora do contexto, você está cometendo heresia. Mas vamos continuar, porque tem mais refutações. Todos os que me veem zombam de mim. Se estes versículos que eu estou lendo aqui é sobre Jesus, cumprimentem Jesus, como diz Mateus, todos zombavam de Jesus, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor. Está percebendo que essas frases é usado pelo autor de Mateus
Confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. E lá no livro de Mateus diz assim: confiou no Senhor, peça para que ele tire-o da cruz. O autor ali do livro de Mateus, ele bebe da fonte de Salmos. Ele diz assim: mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Peraí, mas Jesus, ele não trata a sua mãe ele não trata ela com respeito, como se fosse a sua mãe, o seu parente. Quando ele é chamado ali, quando ele estava na reunião no templo, falou assim: ó, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Ele diz assim: meus parentes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ele desfaz da própria mãe. E aqui não. Aqui está dizendo que tu me tiraste do ventre e fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus. Peraí. Se aqui retrata Jesus, Jesus tinha um Deus. Tu és o meu Deus. Refuta essa, crente. Desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros, agora vamos aqui para terminar, para refutar isso aqui. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Se isso aqui é cumprimento de Jesus, aonde touros de Bazã rodearam Jesus? Responda essa crente. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Aqui é Jesus? Responda essa crente. Agora vamos para o final. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar. E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me com as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes. Aqui vem um versículo que o livro de Mateus vai utilizar para dizer que é cumprimento de Jesus. Versículo 18. Sabemos que isso aqui não passa de uma poesia do profeta, do salmista, né? Não tem profeta, do salmista que está escrevendo aqui. E aí as pessoas alegam que é um tal de Davi, né? Não tem provas nenhuma mesmo, porque no texto não diz que é Davi que está escrevendo. Aí é subentender algo que não está no texto. Reparte entre si as minhas vestes. Qual vestes? É do autor de Salmos. É Jesus? Não. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Peraí, se aqui o versículo 18 retrata uma profecia de Jesus, como eu já expliquei, Salmos não é profecia, e não tem como colocar Jesus nesse contexto, porque senão vocês vão ter que chamar Jesus de verme. Como que Jesus está precisando que livre a alma dele da espada? E a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Peraí, então Jesus é verme? Jesus está pedindo socorro para o seu Deus? Então o livro de Mateus mentiu. E se você crê que Jesus realmente existiu, que para mim não existiu, é um personagem criado, é um mito como outros mitos anteriores de Jesus. Se você crê que Jesus realmente existe, que Jesus realmente está ali retratado, ele disse todas essas coisas, então Jesus mentiu, o autor que escreveu esse texto mentiu, e aí vocês mesmo que criaram essa regra de texto fora do contexto é pretexto para heresia,
vocês também estão cometendo uma bela de uma heresia. Porque aqui não tem nada a ver uma profecia retratando a morte de Jesus. E hoje se cumpriu o que disse o profeta. Hoje se cumpriu essa profecia, né? E lançaram sorte sobre as minhas vestes, que repartem entre si as minhas vestes, sorte sobre a minha roupa. E aí, o escritor do livro de Mateus utiliza não só essa frase, mas várias frases do livro de Salmos 22, para escrever, compor a narrativa de Mateus capítulo 27. Não tem nada a ver com Jesus. Mais uma mentira da sua Bíblia, mais uma mentira do personagem que você crê, chamado Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.